Pessoal, assim como tudo que existe é feito de átomos, a riqueza representada pelo aspecto financeiro, econômico, patrimonial também o é. Átomos que formam moléculas. Você, todos nós, somos construídos por átomos, que também formam moléculas. E como se trata de organismo vivo, as moléculas se unem para formar células vivas, cada um com uma capacidade diferente, um grupo com a capacidade diferente. Estas células também formam os tecidos, os órgãos complexos, e é por isso que você existe. Cada um com suas funções, suas habilidades específicas que, por fim, formam cada um de nós. O corpo complexo do ser humano. O mais complexo é o ser humano. Agora, este é apenas o aspecto biológico. Mas como se formam os átomos? Você pode interferir nessa formação? Que caso você possa, você muda qualquer realidade. E é uma pergunta que você tem que responder para você. Não há como ensinar isso, porque você tem que se autoconvencer, experimentar o seu corpo biológico. Então, nesses milênios todos, nós, a humanidade, caminhou apenas um estágio evolutivo do desejo de receber, que não dá para explicar aqui agora, é a única coisa verdadeiramente, genuinamente criada, mas você não sabe nada disso, vai saber. Então, nós fomos do desejo básico de família, sexo, alimento, abrigo. Caminhamos para o desejo de acumular tudo isso. Tudo que você quer hoje é famílias, de preferência algumas que trabalham para você, sexo, qualidade de sexo, qualidade de alimentos e qualidade de abrigo. E se ter mais de um ou dois, você quer 10, 20, 30. O ser humano é outra palavrinha necessária, mas que você não conhece, não sabe usar, que é o ego. O egoísmo humano, muito necessário, é um amiguinho que você vai aprender a utilizar, porque há uma enorme energia, há uma enorme força no ego, no egoísmo. Bem, a estrutura do átomo é constituída de duas partes principais, que é o núcleo e a eletrosfera. Escrevi antes para me poder não perder tempo aqui com vocês. Então, veja bem. Aqui está. A eletrosfera, que é os elétrons, tudo com carga negativa. E aqui, o núcleo,
que tem uma carga neutra, que são os nêutrons, isso que você vê aqui em vermelhinho, e os prótons com carga positiva, que são essas com sinal de mais e em amarelo. Bem, vamos prestar bem atenção nisso. Núcleo, prótons e nêutrons e eletrosfera. Duas partes principais do átomo, que, como eu disse, tudo que você percebe é feito de átomo, inclusive cada um de nós. Entendido? Então, vou tirar proveito disso. Bem, núcleo. Parte central do átomo, portanto, como nós vemos, ele é compacto, maciço e denso, consequentemente, além de ser formado pelas partículas de maior massa que conhecemos, que são essas figurinhas mais e neutro, ou seja, os prótons com carga positiva e os nêutrons com carga zero, não tem carga. Bem, os prótons são chamados de hadrons. São partículas de carga elétrica positiva, como falamos, carga elétrica igual a mais 1, por isso que tem o sinal de mais ali na figurinha que nós vimos, que é a carga Coulomb, C, representado por C, igual a 1,602 vezes 10 elevado a menos 19. Não precisam saber disso para saber a trabalhar o átomo. E a massa relativa é igual a 1. Os nêutrons, por sua vez, também são chamados hadrons, esse é o nome da partícula. Massa igual a dos átomos, dos prótons, mas o próprio nome já indica, né, que são nêutrons, ou seja, não possui nenhuma carga elétrica. Eu sei que alguns de vocês estão lembrando da eletricidade como conhecemos. Então, lá tem o fio terra, o positivo e o negativo, não é isso? Aqui, idem. O nêutron é justamente o fio terra. Não tem carga. Caminhemos. A eletrosfera é essa região maior que vocês viram, onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo do átomo. Então, apesar de ser uma região de volume muito maior do que do núcleo, ele é praticamente vazio, porque cada elétron é 1.836 vezes menor que um próton ou um nêutron. E é por isso que a massa do átomo concentra-se praticamente toda no núcleo. Quase toda no núcleo. A massa. Isso é muito importante. Os elétrons são as partículas de carga elétrica negativa, como disse. E esses elétrons, eles giram ao redor do núcleo bilhões de vezes por milionésimo de segundo. A vibração aqui é muito alta. E isso dá forma ao átomo e faz ele se comportar como se fosse sólido. Mas não é sólido.
Joaquim, você falou, tudo é feito de átomo. Então eu pego este telefone aqui e vou dizer que ele não é sólido. Então, é esta conclusão. Os elétrons giram ao redor do núcleo bilhões de vezes por milionésimo de segundo. Isso dá forma ao átomo e faz ele se comportar como se fosse sólido. Como se fosse sólido. Bata essa mesa para ver se não é sólido. É sólido aparentemente. Apenas aparentemente. Bem, resumidamente, nós podemos fazer uma tabela para diferenciar as 3 partículas subatômicas principais que fazem parte da estrutura do átomo. E aqui está essa belezinha dizendo que no núcleo há uma partícula próton com massa relativa de 1 e um nêutron e nêutrons com massa relativa a 1, mas a carga elétrica relativa do núcleo é 1 para o próton e 0 para o nêutron. Cansando de falar isso. E a eletrosfera, onde o elétron dá essas milhões de vezes ao redor do núcleo, a massa relativa é 1 sobre 1836. E a carga relativa na eletrosfera é -1. Os átomos e todos os elementos químicos são compostos por essas 3 partículas subatômicas, que estão abaixo do átomo, abaixo do tamanho do átomo. O que difere um elemento químico do outro? Então, você olha lá na tabela periódica, tem líquido, sólido e gasoso. Não é? Então, e um monte de gases, um monte de elementos químicos sólidos e um monte deles em líquido. Mas o que difere um elemento químico do outro é justamente a quantidade em que essas partículas aparecem, principalmente a quantidade de prótons no núcleo, que é derivada do número atômico, que eu acredito que quem estudou um pouco de química está lembrado disso. O próton é formado por 2 quarks. Aqui já vai complicando um pouco a coisa. 2 quarks. Up e 1 quark down. Então, o próton é formado por 2 quarks up e 1 quark down. Não se preocupem com a diferença entre eles. E o nêutron é formado por 2 quarks down e 1 quark up. Ao inverso do próton. E muito embora tenham sido descobertos 2 tipos de quarks, apenas esses 2 estão presentes. Quarks up e quarks down. Foram descobertos 6 tipos. Não se preocupem com isso. Isso é tarefa de químicos, de físicos, de cientistas. Você não sabe ainda onde eu estou querendo chegar para que isso tenha impacto na sua vida, seja na sua saúde, no seu sustento, nas suas ocupações e nos seus relacionamentos. Isso tem impacto sobre a sua vida. E é lá que eu quero chegar. Então, os outros 4 quarks descobertos, mas não interessam aqui,
existiram apenas durante os primeiros momentos da criação do universo. E só é possível recriá-los usando aqueles aceleradores de partículas da ciência atual, aquela loucura que tem lá na... Eu esqueci o nome do local agora, também não vem o caso. Então, só lembrando que o quark é um dos elementos básicos que forma a matéria e a única das partículas que interage através de todas as 4 forças fundamentais. Isso é necessário que você conheça. A gravitacional, que é a massa, de acordo com a massa, né? A eletromagnética, que é a carga elétrica, da qual nós já estamos falando, a interação forte, que é a cor no quark, e a interação fraca, que é a carga fraca. O quark é um dos 2 elementos básicos que formam a matéria e a única que interage com as 4 forças fundamentais do universo. Então, foi descoberto que se trata de uma partícula elementar e um dos elementos básicos que constituem a matéria. Quando eu falo a matéria, é toda a matéria, líquida, sólida e gasosa. Portanto, também o seu corpo. E tudo aquilo com o qual você vai se correlacionar a partir do momento que você aprender a utilizar isso em seu proveito próprio. A natureza está aí. Você não pode utilizar certas coisas materiais em proveito próprio, muito menos o outro ser humano. Mas isso está na moda. Está aqui, você vai aprender a utilizar todos esses recursos que a natureza lhe dá para alterar, para transformar uma determinada realidade existente para que supra uma necessidade, uma carência já instalada ou ainda um desejo, uma vontade qualquer, ou mesmo até mesmo um capricho. Então os quarks se combinam para formar partículas compostas que são denominadas de hadrons, como nós vimos, prótons e nêutrons, dos quais os mais estáveis desse tipo são justamente os prótons e os nêutrons, que estão no núcleo do átomo, que são os principais componentes do núcleo atômico. Tem mais. Então, essa existência dessa coisinha nunca se dá de forma isolada, visto que um quark será sempre associado a outro quark. E, nesse sentido, os quarks podem ser observados, mas nunca isolados. Olha a união. Olha, tudo é um só. E aqui está a amostra, uma pequena amostra disso. Então, isso significa que não é possível tirar um quark do núcleo e examiná-lo. Então, para isso, é necessário utilizar aqueles aceleradores malucos das partículas. Não é possível fazer isso no laboratório simples. Então, isso aqui nós trazemos da nata da ciência.
E aqui vai começar a esclarecer um pouco as coisas. Porque há uma teoria do campo de Higgs que permitiu que a gente mudasse a forma como nós entendemos o universo. Então, hoje, acredita-se, nem mesmo o espaço vazio é completamente vazio. Porque todo espaço ele está, digamos, permeado por um mar de algo chamado de bósons do campo de Higgs. Higgs é o nome de um cientista. Por isso chamamos assim, mas é um campo. E nesse campo nasce algo que chamamos de bósons. E além de outras partículas. Mas vamos prestar atenção aqui. E, além disso, a observação da existência dos bósons do campo de Higgs reforça a teoria de que, em algum momento da existência, o universo já foi extremamente quente e denso, em razão da alta energia necessária para observação direta dessas micropartículas. Esse bóson do campo de Higgs é popularmente conhecido como a partícula de Deus. Até nos meios científicos, por alguns cientistas, já denominaram assim bóson do campo de Higgs igual a partícula de Deus. Porque você vai perceber, na medida que eu for falando, e você fazendo as anotações, aí no famoso caderninho, com a famosa canetinha que eu orientei você a comprar desde o primeiro dia do treinamento, para quem está no treinamento fechado, sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque este chamado pela ciência bóson de Higgs equivale justamente à primeira manifestação da energia que estava antes que houvesse o que chamar de antes. Onde a ciência não pode chegar. A primeira existência de Deus manifestada. Porque até então é Deus imanifesto, incriado. A partir de agora, ele foi criado. Porque está manifesto nesta coisica, chamada bóson de Higgs. E você pode chamar partícula de Deus. Por quê? Esse nome, inicialmente, teve origem num livro muito popular, escrito na década de 1900 e pouco, 1993, isso, chamado Partícula de Deus. E foi um físico, curiosamente, que escreveu, o Leon Lederman, que foi ganhador do Prêmio Nobel de 98, 1998. Então, o mecanismo de Higgs, outro cientista, o mecanismo existente no campo de Higgs, no campo onde nasce o bóson, onde nasce a partícula de Deus, ou seja, a energia se transforma em massa, ainda que insignificante, as partículas elementares surgem de excitações dos campos correspondentes às forças fundamentais da natureza, incluindo o próprio bóson, a própria partícula de Deus.
Os diferentes, alguns tipos, né, de campos, como o campo eletrofraco, podem interagir com o campo de Higgs, onde nasce o bóson, por meio de uma quebra de sistema de simetria espontânea. E nesse processo, partículas que não deveriam ter massa, como os bósons, W e Z, por exemplo, passam a ter massa. Não devia, segundo os princípios científicos, não deviam ter massa, mas passam a ter massa. Bem, esses quarks, então a partícula de Deus, o bóson Higgs, dão massa aos quarks, que formam as partículas do núcleo do átomo, prótons e nêutrons. Então, esses quarks, eles interagem fortemente com o bóson Higgs, adquirem massa do bóson, fazendo com que eles tenham grandes massas. E os elétrons, por sua vez, interagem fracamente com os bósons Higgs. Por isso, tem massas pequenas. Estão notando, estão concluindo de onde vem tudo, toda a matéria e como que ela é modificada? O que é que modifica? Os fótons não interagem com os bósons Higgs. Por isso, fóton não tem massa. É outra partícula, mas não tem massa. Somente o quark. A pergunta continua sem resposta. Você pode interferir nessa formação? Você pode interferir, se você pode interferir na sua fortuna, na sua saúde, no seu trabalho, na sua riqueza, nas suas ocupações, habituais ou não, e nos seus relacionamentos. Na próxima, não vou chamar de aula, vou chamar de encontro. No próximo encontro, nós vamos descer a minúcias para você responder para si mesmo, no final, se você pode interferir na sua vida, nas coisas da sua vida, em algo, alguém, alguma coisa, local, fatos, acontecimentos, circunstâncias, situações, para que deixem de ser daquela forma e se transformem numa forma que vem atendê-lo nos seus anseios. Lehai, que seja para a vida.